Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é de arte. Nós iremos para a página 15 do caderno 3, tá? Nós iremos dar continuidade ao assunto que fala sobre cultura indígena brasileira 2, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria de explicar um pouco, tá, sobre o que acontece dentro das comunidades indígenas, dos grupos indígenas. Primeiro, todo grupo indígena, eles têm liberdade para desenvolver todas as suas atividades de acordo com sua cultura. Nós vimos na aula passada que cada grupo indígena, ele tem diferentes tipos de rituais, né? A língua é diferente, né? A parte religiosa também. E aqui no Brasil tem uma lei que assegura tudo que o indígena, toda a cultura que o indígena desenvolve, ele tem essa liberdade, certo? Então, algo muito forte dentro das culturas indígenas, das diversas culturas indígenas, é a questão da música, tá? Por quê? É através dos sons, através da música, que o indígena vai desenvolver, vai fazer a sua manifestação de acordo com os seus hábitos culturais. Por exemplo, eles utilizam, tá? Através de expressões musicais, através de suas danças, né, dos seus instrumentos musicais, eles vão utilizar em rituais religiosos, na cura, né, de certas doenças, tá? Como também em festas, em casamento e também em guerra, tá? Através da socialização, quando eles estão reunidos, tudo eles utilizam a música. Só que cada grupo indígena tem a sua manifestação cultural, o tipo da música diferente. Pode até ser parecido, mas é bem diferente de um grupo para outro grupo indígena, como a gente viu também na questão, né, do grafismo, quando eles utilizam a pintura no seu corpo, também vai diferenciar de grupo para grupo indígena, certo? E hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre a música, corpo e instrumentos, porque através dessa musicalidade que muitas vezes eles utilizam o corpo, né, os pés, as mãos para bater, né, como também eles utilizam instrumentos musicais que são produzidos, gente, por eles mesmos. E eles utilizam os materiais que eles utilizam para criar esse instrumento musical, ele retira da natureza, como tudo que ele faz. Tudo que o indígena necessita, ele vai retirar da natureza, tá? Respeitando toda a natureza, porque o indígena, tá? Ele preserva o meio ambiente, ele só retira, ele só coleta da natureza aquilo que está disponível, tá certo? E nós iremos conhecer alguns tipos de instrumentos musicais que o grupo, né, grupos de indígenas utilizam para essas manifestações culturais que cada grupo desenvolve de acordo com seus costumes, tá? Então, na página 15 nós temos música, corpo e instrumentos. Inicialmente, a gente observa uma imagem. Nessa imagem tem ilustração de indígenas tocando instrumentos. Então, aqui a gente pode perceber que eles têm diversos tipos diferentes de instrumentos musicais, tá? Então, cada cultura indígena tem seus instrumentos e sua forma de criar as
sonoridades. Foi o que Tia acabou de explicar. Cada grupo, né, ele vai desenvolver de acordo com o seu costume, de acordo com a sua história, com a sua tradição. No entanto, gente, alguns tipos de instrumentos são comuns à maioria dos povos indígenas, podendo ter variações de acordo com cada etnia. Etnias são grupos de povos indígenas diferentes, tá? Aí nós temos o primeiro tipo de instrumento musical indígena são as flautas, tá? Que são instrumentos bastante comuns na cultura dos povos indígenas. Então, a maioria dos povos indígenas, eles utilizam flautas. Agora, como é que eles produzem essas flautas? Cada grupo vai ter, né, as flautas diferentes ou até semelhantes. Elas variam de materiais, de tamanho e de timbre, de acordo com a tradição musical de cada povo indígena. A flauta, chamada de uruá, por exemplo, ela é considerada um instrumento sagrado e é utilizada em diversos rituais. Foi aquilo que Tia falou no início, cura de doente, na parte de religião, né, na socialização, em festas. Ela tem destaque principalmente no ritual dos mortos dos povos do Alto Xingu, conhecido como Cuarupi, tá? Então, os povos do Alto Xingu, tá? Eles utilizam a flauta, o instrumento musical flauta, para os rituais dos mortos. É muito comum entre os povos indígenas. Nós também temos aqui embaixo o apito, outro instrumento musical, tá? Muito comum nas culturas indígenas. Eles são utilizados nos rituais, alguns são soprados com a boca, mas também tem outros povos indígenas que utilizam o apito soprando pelo nariz, tá? É algo bem comum entre eles. Os apitos podem ser feitos com diversos tipos de materiais e alguns eles imitam canto de pássaros. Então vai depender da forma que eles fazem esse apito, tá? Nós temos também os chocalhos, que alguns povos também chamam de maracá, tá? Então, os chocalhos são instrumentos percussivos usados em rituais, festas e processo de cura. Os chocalhos indígenas variam quanto à forma, ao tipo de material e à sonoridade. Então, de acordo com o formato e o tipo de material, o som vai ser diferente. Um exemplo é o chocalho chamado de maracá, usado pela etnia avacanoeiro em rituais de plantações para fazer as plantas crescerem, né? Então, eles acreditam nesse ritual, certo? O pau de chuva é um instrumento também de percussão que imita o som da chuva. Ele é usado em rituais e também em processos de cura. Então, a gente vê que é algo muito diferente da nossa cultura, né? Outra importante fonte sonora usada pelos povos indígenas é o corpo. Como Tia falou no início, utiliza o corpo, batendo os pés, batendo palma, batendo no seu próprio corpo para emitir som, tá? Então, as batidas de pés, canto e percussão corporal são utilizados nos diversos rituais, nas curas e nas festas. Como Tia falou no início, tá? Esse elemento sonoro de música, de instrumentos musicais, é algo muito forte na cultura indígena, né? Como Tia falou no início, onde eles utilizam, tá? Vamos agora para a página 16.
prazer em conhecê-la. Djuane Ticuna, ela é uma cantora e compositora indígena do povo Ticuna, da região lá da floresta amazônica. E foi a primeira musicista indígena a lançar um livro. Depois vocês podem até observar, tá, pelo YouTube. Tem vários vídeos, né, com essa cantora. A estreia do seu álbum Tixiatuxiane aconteceu no Teatro Amazonas, em Manaus, em 2017. E causou comoção na plateia. Então foi muito emocionante, porque foi a primeira indígena, tá, a lançar um disco, certo? Depois vocês deem uma olhadinha em algumas músicas dela, que é bem interessante. Agora, chegou o momento, tá? Eu vou disponibilizar depois alguns vídeos para que vocês possam escutar, possam ver essa questão dos instrumentos musicais, certo? Porque essa atividade vocês irão fazer de acordo com a observação desses vídeos que eu disponibilizei no grupo do WhatsApp também. Então, depois de ouvir músicas de diferentes povos indígenas, vamos experimentar as sonoridades, usando os instrumentos e o corpo, que é justamente o tipo de som que eles fazem, não somente com os instrumentos, mas também utilizando o seu próprio corpo. Experimente primeiro o som de cada um instrumento, né? Então, infelizmente, a gente não está na sala de aula presencial, mas vocês podem observar através dos vídeos, tá? E podem também fazer pesquisa de outros vídeos, tá? Com os instrumentos, a execução de alguns instrumentos indígenas, certo? Então, investigue batidas de pés, vocalizes, que são exercício para o canto, tá? E geralmente eles utilizam repetições de sílabas, de vogais. Isso é como se estivesse aquecendo as cordas vocais, tá? E percussões corporais. Em grupo, né, vocês irão fazer individualmente, vocês vão criar sons inspirados nas músicas indígenas que vocês escutaram. E vão desenhar no espaço abaixo os instrumentos que você experimentou. Então, o que é que a Tia Beth vai disponibilizar? Um vídeo, como eu já havia falado. Nesse vídeo, você também vai observar o som de alguns instrumentos musicais indígenas, tá? E você, depois, você vai desenhar qual foi aquele instrumento musical indígena que você mais gostou, tá bom? E para concluir, na página 17, tem assim: neste capítulo, né, que a gente viu tudo sobre culturas indígenas brasileiras 2, nós vimos os povos indígenas e a música, nós vimos agora música, corpo e instrumentos, né? Então, a gente conheceu um pouco sobre essa questão cultural do povo indígena relacionado à música e instrumentos musicais, tá? Então, de acordo com esse assunto, você vai fazer o quê? Você vai fazer nessa página 17 um texto, tá? Onde você vai colocar tudo o que você viu durante este capítulo. Você vai escrever os assuntos que Tia explicou, os assuntos que você viu no seu livrinho e vai fazer um pequeno texto falando sobre todo esse capítulo, que são as culturas indígenas brasileiras 2. Fala um pouquinho de cada coisa que nós estudamos, tá certo? Então, boa atividade, bom final de semana e um beijo enorme no seu coração, tá bom? Tchau, tchau!